Então tá, pessoal, vamos começar. Então eu vou mostrar aqui só basicamente aqui eu fiz um layout bem simples aqui só para mostrar o básico do básico daquele exercício da última aula lá. Eu usei um grid pane como container e coloquei os botões aqui. Botei um text field aqui também para poder mostrar o resultado. A gente não está usando operação nenhuma aqui de fato, mas se a gente fosse implementar tudo, teria que usar uma estrutura de dados chamada pilha para ficar empilhando as operações e teria que ter parênteses aqui, teria que ter mais coisa. Lembrando que sempre tem que ter o FXID, né, do code aqui, senão a gente não consegue acessar. Então esse é o FXID do text field que eu vou acessar lá para dar o append dos textos. Aqui a gente tinha um text field no controlador para aquele cara lá que eu defini agora, para aquele atributo. Tem os botões, eu botei 3 só para exemplificar. Uma dica aqui que eu tenho, bom, aí eu fiz um evento só, eu implementei o handle button action para depois verificar de quem que veio esse. Então aqui é uma possibilidade também que vocês podem fazer. Vocês podiam ter o evento para cada botão, implementar cada um dos métodos, ou fazer desse jeito aqui, no qual eu recebo um evento aqui e através desse evento, desse objeto, eu consigo descobrir de onde veio. Ou seja, foi clicado no botão 0, no botão 1, no botão de mais, aí eu fiz um cast para o botão, peguei esse botão e verifiquei se ele é realmente de fato o botão B0 ou o botão B1. E aí, se fosse o B0, eu colocava o 0 lá no textinho. Se fosse o 1, eu dava um append do 1 e assim sucessivamente. Para esses botões aqui, se vocês quisessem, no Initialize, vocês poderiam criar uma release para ele, tá? É uma barbada que a gente pode fazer. Eu não vou botar aqui o FXML, o arroba FXML, porque ele não tem relação lá com a minha guia. É só uma coisa para me auxiliar que eu poderia percorrer esse array list de botões e fazer todo esse teste sem precisar ficar fazendo um a um, né? Tem essa possibilidade. A única coisa que eu preciso fazer é criar o array list aqui no Initialize, porque o Initialize é aquele método que é executado antes de mostrar a janela para o usuário, né? Então tudo que eu precisar configurar, eu configuro aqui e adicionar esses botões no meu array list. Daí eu poderia fazer isso, fazer um for só para percorrer os botões e verificar qual que é o conteúdo dele. Bom, esse é o que tem de relevante aqui do exercício. Era mais para vocês darem um start. Deixa eu abrir aqui. Não vou deixar. Deixa assim. Então hoje a gente vai ver como é que funcionam alguns outros componentes que a gente pode tratar. A gente já viu o evento de um botão, né? E a gente vai ver esses eventos aqui de como usar um text field, um text area, um radio button, um choice box, um list view, e isso sempre através de exemplos. Eu notei na minha experiência que o ideal é já mostrar um exemplo prático, não ficar só mostrando quais são os métodos ou quais são os daquele campo, né? Esses são os principais formas de controlar, de que o usuário tem como interagir, né, com a gente. Então tem o botão que a gente já usou, esse é um checkbox, o cara pode marcar ou desmarcar alguma opção. Combo box que tem uma lista de opções para mostrar para o usuário. O list view também tem uma lista, só que é uma lista fixa, e aí eu não tenho essa opção de mostrar vários a mais. Menus, a gente não vai mexer agora. Tem o scroll pane que eu adiciono quando eu quero que a janela consiga se adaptar. Progress bar a gente vai ver futuramente. Tem o date picker também, quando eu tenho que selecionar uma data. Todos esses caras aí de controle são desse pacote, de control. E todos eles têm alguns atributos como padrão, como a altura máxima, a largura, etc. Então a gente sempre pode colocar em qualquer desses componentes, a gente pode adicionar um tooltip. O que seria um tooltip? Um tooltip na realidade é uma dica para o usuário. É quando eu estou passando em cima de algum componente e ele mostra essa mensagem para me auxiliar de alguma forma. Então quando eu passo o mouse em cima, ele vai me mostrar. Quando eu passo sobre outro componente, ele vai mostrar um tooltip daquele outro componente. Então, basicamente, tem que só chamar o set tooltip text para cada componente que eu quiser, setar a string que eu quero que apareça e vai funcionar. Então, esse primeiro exemplo aqui, deixa eu abrir ele aqui no Scene Builder.
Dropbox. Engenharia. Produção aqui. Beleza. Vamos abrir o primeiro exemplo aqui. Vou executar ele para vocês verem aqui. Então aqui a gente tem um label, uma mensagem de texto fixa, que o usuário não pode interagir, mas a gente pode alterar esse texto. Aqui um text field que nem a gente usou no exercício da calculadora. Eu já botei um texto inicial, com digite algo. Aqui um text area, quando eu quero mostrar mais de uma linha de texto, eu tenho que usar esse text area, não o text field. O text field é só uma linha, se eu continuar digitando, ele só vai para a direita. E dois botões, um para sair, que vai fechar, e um para pegar o conteúdo desse texto aqui e adicionar esse conteúdo ali embaixo. Vai adicionando, vai depender no text area, ele pega o conteúdo desse text field com o método getText, salva isso numa string, eu dou o append dessa string no text area. E o sair para fechar. Então são esse é o exemplo que eu vou mostrar agora. Basicamente o que a gente precisa fazer primeiro, no programa principal, no main, aquele método start tradicional, no qual eu vou só definir qual é o meu FXML que vai ter toda a minha guia, minha interface gráfica. Lá no meu arquivo FXML, eu tenho que nos botões botar o nome do método que eu vou implementar no controlador. Então, nesse onAction vai ser para sair, e eu coloquei esse nome, sair o botão event, e o que adiciona alguma coisa do text field para o text area é esse método de ação aqui. Eu criei também o FXID para os dois que eu preciso acessar lá dentro do controlador, que é o text area e o text field, esse nome. E lá no meu controlador, eu preciso definir eles, sempre lembrando de colocar o @fxml antes. Text field, o nome do meu FXID, mesma coisa para o text area. Quando eu for executado, for clicado no botão de sair, eu vou dar o platform.exit, que é uma forma de fechar o meu programa, independente da janela que eu tiver. E caso seja clicado em OK, eu vou pegar a partir do meu text field, vou obter o texto, então esse getText pega o conteúdo atual, eu estou concatenando ele com um /n para ele dar um enter, e estou dando um append text para adicionar isso no final da minha string do text area. Lá no Initialize, eu também, essa é uma outra forma de tratar eventos, tá? Quando o usuário, qualquer objeto que eu tenha lá na minha GUI, e eu quiser criar um tratador de eventos dele, eu posso pegar ele, então nesse caso aqui eu estou pegando meu text field e estou setando que toda vez que alguém clicar em cima do mouse, com o mouse, em cima dele, eu vou setar o meu texto para vazio. É isso que aconteceu quando a gente executou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Quando eu clico nele, ele limpa o texto. Então eu posso ter um texto lá dentro, quando eu clico, ele apaga. Essa aqui é uma expressão lambda, tá? Que eu estou implementando. Vocês não precisam entrar muito a fundo nisso, mas basicamente uma expressão lambda é quando eu tenho um método que ele só implementa quer dizer, eu implemento uma interface que só implementa um método só. Então é por isso que eu posso fazer essa anotação mais simplificada aqui. Mas basicamente o que importa é que eu estou recebendo o objeto de evento aqui e eu estou executando esse código toda vez que alguém clicar em cima desse text field aqui. Então eu tenho essas três possibilidades, tá, para tratar eventos. O que a gente já tinha feito antes, que era usar o nome do método lá, da minha ação do botão, né? Quer dizer, minha ação do meu objeto lá da GUI. Tenho essa possibilidade de usar a expressão lambda no setOnAction para qualquer... Isso vai depender muito de qual é o tipo de evento que eu vou fazer. Se for um onAction simples, de um botão, vai ser setOnAction. Se fosse um do mouse, vai ser setOnMouseClick. Então vai depender do tipo de evento que eu tenho. Mas esses são os principais que a gente pode usar. E além disso, eu posso, lá no meu Initialize, dizer para o onAction, desse jeito aqui,
ou eu coloco lá o hashtag e o nome do meu evento, do meu método de evento lá, ou se eu quiser eu posso implementar o método do jeito que eu quiser e no initialize colocar o nome do meu componente, set on action, this, dois pontos, e o nome da minha função que eu criei aqui. Então tem essas duas possibilidades. E a opção 3, que é o que a gente já fez mesmo nesse exemplo anterior ali, para nesse momento aqui, quando a gente criou o evento de adicionar o texto no TextArea. Por enquanto aqui, pessoal, ficou alguma questão, alguma dúvida? Vocês não entenderam alguma coisa aqui? Querem que eu mostre ali no exemplo? Altere alguma coisa ali? Varia entre esses três tipos ali para vocês verem? Ou tá tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Tá, beleza. Então a gente tem essas três possibilidades, vocês podem usar o que vocês quiserem. Se quiserem continuar usando essa do controlador e do FXID, pode usar sem problema. E se quiser usar essa aqui também, não tem problema nenhum. O segundo exemplo que a gente tem, deixa eu abrir ele aqui. Eu acho legal mostrar por exemplo, porque vocês já ficam com base quando forem fazer a aplicação de vocês lá no final. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, como aplicação final, e aí vocês já podem começar a implementar agora, a partir de agora, né? Conforme vocês vão aprendendo ali cada conceito que eu vou passando aqui em aula, mas aí para vocês terem mais tempo de implementar isso, né? Eu quero que vocês só sigam aquela aplicação que vocês já tinham começado a fazer da livraria, não era livraria, como é que era o nome do... Aquela de... Jesus, não é livraria. Aquele exercício que vocês tiveram que fazer agora para... Desde o início vocês fizeram lá, criaram a classe para... Jesus. Biblioteca, desculpa. Então, eu queria que vocês fizessem uma aplicação. Vocês podem reutilizar todas as classes que vocês já implementaram, né? E que façam alguma versão visual disso. Então, vocês podem implementar lá, fazer algum programa que use isso. Tem que usar algum arquivo texto, tá? Para guardar as informações, para quando o programa abrir de novo, ele está lá com as informações salvas. Pode ser simplesmente um cadastro de livros, pode ser uma coisa bem simples. Quem quiser fazer alguma coisa um pouco fora da caixa, quiser pensar em alguma coisa mais complexa, aí conversa comigo que eu posso dar uma ideia. Deixa eu abrir aqui um segundo exemplo. Então, vamos executar para ver. Beleza. Tá. Então, assim, ó, a ideia aqui é usar os Radio Buttons, que são esses caras aqui, o Choice Box, que é uma versão do Combo Box, é um componente similar, que é esse cara que mostra uma série de opções. O ideal do Radio Button é quando eu clicar em uma das opções, ele desmarcar as demais, para não ficar com várias marcadas. Esse é o funcionamento normal disso. Aí a gente tem que adicionar eles num Toggle Group, que é para ele fazer esse comportamento. Senão a gente tem que implementar a lógica toda e dá mais trabalho. Tem os botões aqui de baixo e um text area. Então vamos ver o que acontece quando a gente seleciona as opções. Ó. Eu fiz para quando cada vez que o cara selecionar uma opção daqui, eu adicione no text area ao lado, só para a gente verificar. Mesma coisa para as escolhas. Eu tenho que dar OK, né, quando eu dou escolha. Então, seleciono uma opção e uma escolha, e aí posso dar o OK, ele vai lá e vai mostrar para mim na tela. E o fechar de sempre, né? Então é só para vocês terem um exemplo de como usar o Radio Button e como usar um Choice Box para pegar essas informações do usuário. Que vocês podem usar em algum cadastro, né? Para implementar depois o programa de vocês. Então, sempre que o cara selecionar uma opção, ele já vai mostrar, e quando ele selecionar a opção e escolha e deu OK, ele vai mostrar essas duas seleções ali na tela. Uma observação importante, tá? Quando vocês forem importar classes, Choice Box, Radio Button, Text Area, todas essas classes aqui que a gente usa tem que cuidar só para quando ele
ele oferece aquela opção lá, né? Quer importar essa classe? E aí a gente tem que cuidar para não importar do pacote AWT, tá? A gente tem que importar sempre do JavaFX. Às vezes aparece como primeira opção a gente importar do AWT, e aí tu clica rápido ali e já importa, ele não vai dar erro nenhum, teoricamente, porque existem classes com esses nomes lá, nesse pacote antigo, mas aí quando vocês forem executar vai dar um erro estranho, vocês não vão conseguir entender o que está acontecendo. Então cuidem isso quando vocês forem importar as classes, tá? Então primeiro tem que fazer todo o FXML no Scene Builder, né? Cria toda aquela interface, coloca os componentes. Quando vocês não acharem algum, vocês têm que procurar aqui no library, se vocês não acharem por aqui. Então podem botar Radio Button aqui, ele já vai mostrar para vocês aqui. Arrastar para cá, cada um dos componentes que tem, colocar os FXIDs, que nem estão aqui, ó. Coloquei um identificador para cada Radio Button, um para o Choice Box, um para o Text Area. Botão eu não preciso, porque eu já vou implementar a ação dele, né? Então eu só tenho que fazer o OnAction aqui. Aqueles mesmos identificadores eu defini aqui no controlador, né? Com @xml. Criei meu toggle group para os botões. Então eles precisam estar associados. E eu vou criar uma array aqui com os radio buttons só para facilitar minha vida. E aqui uma observação importante, tá? Toda vez que a gente for usar um choice box, que é aquela lista de opções, eu preciso criar como se fosse um array list. Ó. Ele precisa dizer, ele é genérico, e aí tu precisa dizer qual é o tipo de objeto que tem aqui. Então ali eu vou ter um choice box de opções para strings. Então eu tenho que dizer que tipo de objeto que tem ali dentro. Se eu, por exemplo, tivesse uma lista de alunos para selecionar, ou uma lista de livros, eu poderia ter objetos do tipo livro aqui. O que apareceria para o choice box seria o toString da classe livro daí. Então, o formato que eu colocar lá no toString vai ser o formato que vai aparecer para o usuário naquela lista. E para cada choice box que eu tiver, tem alguns outros componentes que são parecidos com isso. A gente precisa ter um observable list, que vai ser do mesmo tipo de objeto aqui. Ele é como se fosse um array list, que a gente viu anteriormente, mas ele serve para quê? Toda modificação que eu fizer em cima dessa lista aqui vai alterar automaticamente o conteúdo daquele choice box. Então, a gente vai sempre mexer no escolhas e não no choice box. No choice box a gente só vai informar que é esse o observable list, a lista observável desse choice box que a gente está mexendo. Então, a gente tem que implementar o método initialize, assim como todo controlador implementa, né? Implementa a interface. Então, a gente aqui vai colocar tudo que a gente precisa configurar da nossa interface gráfica. Primeira coisa que eu fiz aqui foi criar o array list de opções, com todos os radio buttons que eu tenho. Criei o toggle group para agrupar esses radio buttons. Informei aqui para o radio 1, 2 e 3 qual era o grupo a qual ele pertence. Então, usei o set toggle group. Disse qual que seria o selecionado inicial. Então, aqui por padrão eles não vêm selecionados. Chamei o método setSelected para true, só para o primeiro. E aqui aqui eu estou adicionando um listener pro meu, isso aqui eu só vou fazer, tá? É uma ação com a expressão lambda. Eu só vou fazer esse tipo de coisa quando for um toggle group. Então, para esse grupo aqui, eu acessei essa propriedade e adicionei um listener que vai sempre receber aqui qual é o novo valor selecionado e o antigo valor selecionado. Então, para esse grupo, eu peguei o que está selecionado agora, fiz um cast para radio button, que é o tipo de objeto que eu estou trabalhando, e dei um get text para pegar o texto atual. E é isso que eu estou fazendo aqui no append text, por isso que toda vez que eu seleciono o radio button lá, ele adiciona a opção tal, foi selecionada, isso lá no nosso text area. Toda vez que eu quiser criar um observable list, eu preciso acessar da classe fx collections, um método para criar. Então, esse método estático aqui cria um array list observável, e aí
eu salvei naquela variável que eu tinha definido lá em cima, naquele atributo. Adicionei as opções que eu quero, que são 3 strings, né? E aqui nessa linha 46 eu fiz a relação entre uma coisa e outra. Entre o choice box que eu tenho lá visualmente, lá na minha GUI, e o observable array list que eu tenho, que é onde eu vou mexer, escolher, fazer o que eu bem entender. Então, inicialmente, toda vez que eu iniciar essa janela, ele vai selecionar o que está no índice 0, que eu coloquei aqui embaixo. Eu dei um Get Selection Model e selecionei a primeira opção. Então, sempre vai começar como escolha 1 ali. Bom, aqui tem as observações que eu fiz até agora. Muito bom. E a gente tem que implementar os métodos para o OK e para o fechar, né? Então, eu tinha já colocado um OnAction ali. Nesse caso aqui, eu tenho a implementação no controlador desse método quando o cara for selecionado, quando é OK, e quando fechar. Essa é uma outra forma, tá, de fechar. Então, com qualquer componente que vocês tenham um fxid, como texto, por exemplo, eu posso obter a cena, obter a janela dessa cena, isso eu tenho que fazer um cast para state e dar um close. Ou eu faço isso, ou dou aquele plataforma pronto exit. Os dois funcionam da mesma forma. Os dois vão fazer fechar a nossa janela e terminar o programa. No caso do OK, eu dei um append do que foi selecionado, então a gente obtém através do método getSelectItem, através do meu modelo, do choicebox. E aqui eu percorri todos os, por isso que eu tinha uma release de radio buttons, aqui eu fiz um for each para percorrer e ver qual foi selecionado e adicionar, quando ele for verdadeiro isso, eu adiciono esse texto lá no nosso text area. Então aqui tem a relação dos dois. Aqui uma dica, tá, pessoal? Para mudar o layout da nossa janela, sem precisar modificar nada nela, a gente pode usar um arquivo CSS diferente. Então, aqui eu peguei dois arquivos CSS distintos que configuram de um jeito diferente. Eu já tinha colocado links, né, sobre CSS. Então eles vão indicar como é que funciona, qual é a fonte que eu quero usar para qual componente. Então normalmente é ponto e o nome do componente que eu quero. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que quando tiver um label, qual é a cor que eu vou usar para o texto, qual é o espaçamento. Então tudo isso dá para configurar. Eu seto isso aqui, ó, lá na nossa cena, lá no programa principal. Então aqui eu tenho que chamar esse método e adicionar qual o CSS que eu quero usar, que está dentro da pasta sample. Se eu mudar aqui, vamos executar só para mostrar para vocês, já tinha executado antes, né? Ele tem esse layout simples, né? Naquele layout tradicional. Se eu usar o 2, que é o outro arquivo, e rodar o mesmo programa, com o mesmo código, ele vai mostrar um layout diferente, porque ele vai mudar as cores, as fontes. Então ele já mudou um pouquinho, mudou para branco aqui. Vocês podem usar alguns bem mais que mudam mais o visual, né? Mas ele pode mudar o sombreamento quando eu passo em cima também. Então tem uma série de. Eu botei só um exemplo bem simples ali, só para vocês saberem como é que a gente faz isso aqui. Uma outra dica que tem aqui, ó, se eu não quiser que redimensionem a minha janela, eu dou um set resizable false para o meu stage, e ele vai ficar sempre com esse tamanho que eu defini aqui na cena. E uma outra forma de começar, antes de dar o show, eu posso setar para que a minha janela comece sempre no meio da tela. Então, para descobrir qual é a minha tela, porque eu posso ter várias resoluções diferentes, né, de janela, tipo no meu computador, eu pego a minha largura e a minha altura, então eu preciso pegar esse objeto aqui, que é um retângulo 2D, diminuo do tamanho do meu stage, da minha largura, e diminuo da minha altura, divido isso por 2, vai me dar exatamente no meio da tela. Então essa aqui é uma dica para vocês, tá? Então esse era o layout com o fundo cinza, esse era o layout com fundo branco. Ele mudou mais algumas coisas ali no background e mais algumas outras opções ali, principalmente quando é selecionado alguma coisa. Por enquanto, pessoal, com alguma questão aqui, alguma dúvida desse exemplo 2, que era um pouquinho mais complexo?
Ô, professor, eu tinha só uma dúvida ali. Diga. Quando eu estava fazendo a calculadora, eu setava um tamanho de janela, mas eu conseguia, tipo, puxar, é como se eu conseguisse aumentar a janela. Se eu Certo. quisesse fazer um programa, tipo, que eu quisesse travar o tamanho da janela, tipo, tem um comando que trave o É tamanho só, dela? é só tu usar isso aqui, ó. Vai no teu programa principal, né? No main, que só naquele que a gente associa o FXML, tu tem que chamar pro stage que tu tem ali, tu tem que dar um set resizable false. Aí o cara não vai poder mais maximizar nem Ah, beleza, puxar. então, beleza. Isso aqui já resolve já. Mais alguma questão, pessoal? Bom, e o nosso terceiro exemplo, aí a gente já vai adicionar um checkbox, que é aquele de selecionar uma opção. Vou usar o combo box só para mostrar a diferença dele do choice box, embora eles sejam bem similares. Um list view com uma lista de opções para o cara poder selecionar. Aqui até dá para selecionar mais de um, é uma propriedade que a gente pode configurar. E o slider que a gente pode clicar aqui e arrastar, puxando de um lado para o outro, para definir intervalos de valores, por exemplo. E aí, dependendo do que a gente está fazendo aqui, o conteúdo é mostrado aqui embaixo, nesse text area. Só para mostrar aqui, vamos fechar. Vamos rodar o exemplo 3 antes. Então aqui a gente já tem um exemplo que já vem uma lista inicial aqui já preenchida. Ó. Toda vez que eu selecionar alguém, ele vai mudar ali, ó, porque teve esse evento de seleção alterado. A mesma coisa para o checkbox. Toda vez que eu selecionar, ó, ele vai mudar de true para false, se está marcado ou desmarcado. O OK se ele foi clicado. Aqui se ele mostrou, se ele foi selecionado no combo box, qual que foi. E aí o último fica selecionado aqui. Aqui aquela história de intervalo, toda vez que ele alterar o valor, ele vai mudar. E aqui eu fiz um para mostrar para vocês que a gente pode tratar o evento de digitar mesmo. Então, toda vez que for clicado uma tecla, aqui ele vai mostrar o conteúdo dele, esse evento de texto que foi modificado. Né? Então, vamos ver. Primeira coisa, do checkbox, que é aquele de selecionar, eu implementei com a expressão lambda o evento de ação, que é mesmo o evento que a gente trata quando a gente usa botões, né? E aqui eu peguei e verifiquei se ele está selecionado ou não, com esse método de select, ele vai retornar um boolean com true or false, e aí eu estou só jogando na tela o conteúdo disso. Na prática, eu poderia pegar esse true or false e usar isso para alguma coisa, né? No caso do combo box, parecido com o que a gente tinha no choice box, a gente também vai ter que ter um observable list para ele. Aqui um pouquinho diferente, vocês vão notar aqui no exemplo, ó, eu já não tenho uma lista de strings, eu tenho uma lista de pessoas. Então eu criei uma classe pessoas, eu não, né? O Marco Jacob criou. Uma classe pessoas com primeiro nome e segundo nome. Quando eu criar esse tipo de objeto para representar dentro de uma observable list, eu preciso criar os atributos com esse property do lado. Então, se fosse um float, seria float property. Se fosse um double, double property. É isso que vai mudar só. O resto é bem parecido. A gente tem que ter get set para eles. O que muda um pouquinho é que eu tenho que pegar o atributo e dar um get também nos gets que eu crio aqui. E basicamente é isso. Esse toString vai ser a forma como vai aparecer para nós lá o textinho dentro do combo box. Que aqui aparece primeiro o nome, um espaço e o sobrenome. Voltando. Então aqui a gente vai ter um combo box de pessoas mesmo. Lá cada opção que o cara selecionar ali vai vir um objeto pessoa mesmo lá dentro dele. Aqui eu já estou criando, declarando o meu atributo, já criando um observable array-list. E lá no meu initialize, eu tenho que configurar. Então, eu quero que estejam essas pessoas aqui
já com padrão. Então eu adicionei no meu combo box data todos esses caras no meu observable list, instanciei os 4 objetos de pessoa e dei um set items para associar o observable list com o meu combo box. Aqui, isso aqui não necessariamente precisa fazer, tá, pessoal? Mas eu quis botar um exemplo só para vocês saberem que dá para fazer. Se a gente quiser modificar o formato, o jeito que é feito ali, toda vez que for atualizado a pessoa dentro do combo box, eu posso chamar esse set self factor que cria cada um das pessoas ali para o meu combo box. E aqui eu estou dizendo que eu estou setando o texto para null ou estou setando com aquele formato. Então aqui eu posso mudar a forma como é representado o texto, mesmo que o toString seja diferente lá. Que mais? O que tem de útil aqui? Aqui é a mesma ideia, não muda muito. No list view, eu tenho vai ser bem parecido, ó, eu vou criar um observable list de pessoas também, vão ser as mesmas pessoas, inclusive. Tenho que adicionar eles todos no initialize, então o funcionamento é igual. Dou um set items, posso usar o self-factory se eu quiser. E aqui eu estou adicionando um listener para toda vez que houver uma ação aqui de seleção, ele mostrar o conteúdo de quem que foi selecionado. Então, eu pego meu modelo de seleção, pego a propriedade de item selecionado e aí adiciono um listener que vai me passar o valor antigo e o valor novo. Então, aqui eu estou acessando o valor novo para mostrar qual foi selecionado agora. E no slider é bem simples, eu adicionei, quando eu tiver um slider eu tenho que acessar value property, dar um listener, adicionar um listener novo, e aí eu posso usar esse novo valor, só que como ele é um valor inteiro, eu tenho que chamar essa função aqui quando eu quiser usar ele. E é basicamente isso, ele vai ter o valor atual que foi selecionado ali no slider. Como exercício, a gente eu coloquei 2 exercícios aqui. O primeiro exercício é pegar esse código pronto, que tem do exemplo 1, né? Eu já coloquei lá no Moodle. E aí pegar o conteúdo que fica como final nessa text area aqui, quando o cara der um sair, no evento de sair, pegar esse conteúdo e salvar num arquivo texto. A gente vai misturar um pouquinho desse mundo com o que a gente já tinha aprendido lá em arquivos. E o segundo, que é para mexer um pouco mais com eventos, vocês vão criar uma janela similar a essa, no qual vocês vão poder trabalhar um pouco essa parte de eventos de controle, né? Então, quais são as... E aí vocês podem fazer um pouquinho diferente, tá? Quem não quiser usar Read the Button, usar um outro, eu vou deixar um pouco livre para vocês brincarem um pouco em cima desses componentes aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. É só para dar um start, vocês começarem a mexer com alguns componentes diferentes do que só o botão que a gente viu na última aula. Aqui é como se fosse uma pesquisa, né? O cara preenche o nome, seleciona qual sistema operacional ele quer usar, então o cara só pode selecionar um. Aí a linguagem predileta, qual que o cara pode selecionar aqui. Um checkbox para dizer se ele programa todo dia ou não, se ele gosta ou não de programação, e assim vai. Aí tudo vai, quando eu clicar no evento aqui, vocês podem definir o que vai ser feito com... Ah, não, também é meu arquivo texto, muito bom. Então, também quando se meter, pega o conteúdo de todas as informações aqui e salva no arquivo texto. Aqui, tentem nesse 2 aqui, dar um append, né? Não apagar o arquivo, para ficar salvo cada uma das respostas ali. Então, pessoal, alguma questão por enquanto? É isso então, pessoal. Então, boa semana para vocês. E conforme forem tendo dúvidas aí, é só entrar em contato. Beleza, valeu, professor. Até a próxima. Valeu, até mais. Bueller.